O conteúdo que vai ser trabalhado vai ser números primos e compostos. Vamos trazer o que são múltiplos e divisores. A habilidade vai ser resolver e elaborar situações, problemas que envolvam as ideias de múltiplos e de divisor, reconhecendo os números primos, múltiplos e divisores. Objeto de conhecimento é o fluxograma para determinar a paridade de um número natural, múltiplos e divisores de um número natural e números primos e compostos. Para começar, você conhece algum número que multiplicado por qualquer outro sempre dará o mesmo resultado? Sim, o zero. Pois qualquer número multiplicado por zero, o produto vai ser zero. Aí aqui é a tábua de Pitágoras, onde traz o que são os múltiplos. Aí tem os múltiplos de 6, de 3, de 4 e 8. Ou seja, os múltiplos são nada mais a tabuada. Podemos dizer que os números 0, 2, 4, 6 e 8 são os múltiplos do número 2. Então, múltiplos de um número natural são os resultados da multiplicação desse número por todos os outros números naturais. Portanto, o conjunto dos múltiplos é infinito. O número zero é múltiplo de todos os números naturais e cada número é múltiplo de si próprio. Ou seja, qualquer número multiplicado por zero, o produto vai ser zero, e cada número é multiplicado por si próprio, tipo 2 vezes 1, 2. Aí, o que são os múltiplos? Vamos criar conjuntos múltiplos naturais de outros números. Os múltiplos de 12. Para eu achar os múltiplos, eu posso somar, tipo 0 mais 12, que dá 12. 12 mais 12, 24. Ou então, são os números que estão na tabuada, ou seja, multiplicar. 12 vezes 1, 12 vezes 2, que eu encontro o múltiplo de qualquer número. Aqui tem os múltiplos de 15 e os múltiplos de 20. Aí é o que eu tinha falado, que os múltiplos de 3 eu posso multiplicar ou somar. No caso, ali, os múltiplos de 3 eles multiplicaram. E os múltiplos de 5 eu posso calcular somando. Aí aqui tem os múltiplos de 12, de 15 e de 20. Vamos ver quais números fazem parte simultaneamente dos três conjuntos. Para eu saber o que são os múltiplos comuns, eu vou olhar nos três conjuntos quais os números que se repetem. Tipo, no múltiplo de 12 é 0,60, de 15, 0,60 e de 20, 0,60. Ou seja, os múltiplos comuns de 12, 15 e 20 são 0,60 e fora que ainda tem outros, pois os múltiplos eles vão ser infinitos. Aí aqui tem um problema para contextualizar os múltiplos. Na gincana de matemática, um professor de sétimo ano solicitou que seus alunos mostrassem a placa com alguns múltiplos de 14. Veja a placa levantada por 4 alunos. Para me saber quais são os múltiplos de 14, só eu fazer a multiplicação, ou seja, minha tabuada, bem dizer. Olha, pode-se afirmar que o único aluno que acertou foi Roberto, porque 28 ele é múltiplo de 14. Assinala a alternativa em que todos os números são múltiplos de 5. Ou seja, os múltiplos de 5 vai ser 0, 5, 10, 15 e 20. Letra A.
Assinala a alternativa em que todos os números são múltiplos de 45. Vai ser a alternativa C, 3, 5, 9, 15 e 45. Sobre os múltiplos, todo número natural é múltiplo de si mesmo, todo número natural é múltiplo de 1, todo número natural diferente de zero tem infinito múltiplos. Aí aqui são a tábua de Pitágoras, onde eles trazem o múltiplo de 3, de 4. Esses que estão pintados, os que representam. Aí tem os múltiplos de 5, de 10, múltiplos de 6, de 7, 8, 9 e 10. Prontos. A parte de divisores. Vamos investigar como os números apresentados nos cartões. Faça todas as multiplicações possíveis, mas sempre de 2 em 2 números. Depois escreva seus resultados. Os números são 7, 8 e 9. Aí quer saber quais as possibilidades de multiplicações eu posso fazer com esses três números. 7 vezes 8 dá 56, 8 vezes 7 que dá 56, 7 vezes 9 que dá 63, 9 vezes 7, 63, 8 vezes 9, 72 e 9 vezes 8, 72. Quantos resultados diferentes foram encontrados? No caso, foi encontrado 3 resultados, que são 56, 63 e 72. Os resultados encontrados são múltiplos de quais números dos cartões? O 56 vai ser múltiplo de 7 e de 8, o 63 vai ser múltiplo de 7 e 9, e 72 vai ser múltiplo de 8 e 9. Ao dividir os resultados encontrados por 7, 8 e 9, essas divisões são ou não exatas? Quais são os resultados e o resto dessas operações? Para uma divisão ela ser exata, essa divisão precisa não sobrar resto. E uma divisão não exata, ela sobra resto. 56 dividido para 7 dá 8, ou seja, a divisão exata, pois não sobra resto. 56 dividido para 8 é 7, uma divisão exata também. 56 dividido para 9 é 6. Ela é uma divisão não exata, pois o resto sobra resto igual a 2. 63 dividido para 7 é 9, é uma divisão exata, pois não sobra resto. 63 dividido para 8 é igual a 7, é uma divisão não exata, pois o resto é igual a 7. E 63 dividido para 9 é 7, que é uma divisão exata. 72 dividido para 7, o resultado é 10, só que é uma divisão não exata, pois o resto é igual a 2. 72 dividido para 8 é 9, é uma divisão exata. 72 dividido para 9 é 8, é uma divisão exata, pois não sobra resto. Pronto. Aí vem, ao dividir os resultados encontrados por 2, essas divisões serão ou não exatas? Quais serão os resultados e o resto dessas operações? 56 dividido para 2, 28, dá uma divisão exata. 63 dividido para 2 dá 31. Não é uma divisão exata, pois o resto é igual a 1. 72 dividido para 2 é 36. E é uma divisão exata, pois não sobra resto. Pronto. Aí vem para contextualizar o que são os divisores. Para fazer presentes, aí aqui, para contextualizar, eu trouxe um problema para trazer a ideia do que são os divisores. Para fazer presentes de Dia das Mães, uma vendedora pretende fazer kits usando 12 sabonetes artesanais que ela tem no estoque.
quantos kits ela pode fazer com a mesma quantidade de sabonetes em cada um e sem que haja sobra no estoque, quer saber as possibilidades de dividir esses 12 sabonetes é, em kits. Ela pode fazer um pacote com 12 sabonetes, 2 pacotes com 6 sabonetes, 3 pacotes com 4 sabonetes, 4 pacotes com 3 sabonetes, 6 pacotes com 2 sabonetes, 2 pacotes com um sabonete. Ou seja, essas são as possibilidades que ela pode fazer esse kit com apenas 12 sabonetes. Pronto. O que são os divisores? Os números 1, 2, 3, 4, 6 e 12 dividem o número 12, de forma que não sobra resto. Então, esses números são chamados de divisores de 12. Ou seja, os divisores de um número é, é um número, o exemplo é 12. Um número que vai dividir 12 e que não vai sobrar resto naquela divisão. Podemos dizer, então, que os divisores de um número natural são todos os números que o dividem sem que sobre resto, ou seja, uma divisão exata. Aí aqui tem um exemplo. Os números 1, 2, 4, 5, 10 e 20 são divisores de 20, pois ao dividir 20 por todos esses números, é uma divisão exata, ou seja, onde não vai sobrar nenhum resto. Podemos dizer também que 20 é divisível por 1, por 2, por 4, por 5, 10 e o próprio número, ou seja, o 20 ele vai ser divisor de 1 e ele vai ser sempre divisível por ele próprio, por o próprio número. Ou seja, divide por 1 e o conjunto vai ser terminado no próprio número. Dizemos que um número é divisor de outro número quando a divisão for exata. Aí aqui o que são os divisores? Os divisores de 12. Aí são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Dividindo 12 por todos esses números não vai sobrar resto, ou seja, vai ser uma divisão exata. Pronto, aí agora nós vamos entrar nos critérios de divisibilidade por 2. Veja que todos os múltiplos de 2 são números pares. Então, podemos dizer que um número é divisível por 2 quando ele é par. Os números divisíveis por 2 vai ser par. E todo número que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8 é um número par. Ou seja, esse número que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, eles vão ser divisíveis por 2. Os critérios de divisibilidade por 3. Vamos escrever uma sequência dos múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, ou seja, a tabuada. Observe, para a gente descobrir o critério de divisibilidade por 3, a gente vai fazer o seguinte. Vai somar, que tem um exemplo, observe que a soma dos algarismos é sempre um múltiplo de 3. O exemplo é 36. Quando eu somar 3 mais 6, vai dar 9. E 9 ele é um múltiplo de 3, então 9 é divisível por 3. Do mesmo jeito é 42. Se eu somar 4 mais 2 dá 8, dá 6. Então, 6 também é divisível por 3 e também é múltiplo de 3. Podemos concluir que um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos resulta em um número divisível por 3.
O critério de divisibilidade por 4. Os números que são múltiplos de 4 são aqueles nos quais os dois últimos dígitos são divisíveis por 4 ou termina em 20. E os números divisíveis por 5 são os números que são múltiplos de 5, que são aqueles que os algarismos terminam em 0 e em 5. Qualquer número que terminar em 0 e em 5, eles são divisíveis por 5. Os critérios de divisibilidade por 6. Como 6 é igual a 2 vezes 3, os números divisíveis por 6 são aqueles que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E os divisíveis por 9. Os números divisíveis por 9 são aqueles cuja soma dos algarismos é divisível por 9. Quando somar os dois algarismos, o número tem que ser divisível por 9. E o último, que é os critérios de divisibilidade por 10. Os números divisíveis por 10 são aqueles que têm o zero como último algarismo. O número é divisor de outro quando o resto da divisão entre eles for igual a zero. Ou seja, os de divisibilidade por 10 são todos os números que terminarem em zero, vão ser divisor de 10. Pronto. Para relacionar um pouco, trazer a ideia e o entendimento do que são divisores, tem algumas questões. Assinala a alternativa em que todos os números são divisores de 45, ou seja, são os números que divide o 45 e não sobra resto, ou seja, dá uma divisão exata. O exemplo é 3, 5, a resposta é 3, 5, 9, 15 e 45. Pois quando dividir o 45 por todos esses números, a divisão vai ser exata. Uma fábrica está embalando produtos em caixas e precisa distribuí-los igualmente. Durante o período da manhã, foram produzidas 24 unidades desses produtos. Para saber quais as possibilidades de embalar essa quantidade, devemos determinar os divisores do número 24. Quais são eles? Para eu calcular os divisores de 24, eu vou olhar quais os números que eu divido 24 e que não sobra resto, ou seja, dá uma divisão exata. Vai ser a letra A. 24 vai ser divisível por 1, por 2, por 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Outro problema. Escrevendo todos os divisores do número 20, 25 e 40, Mário chegou à conclusão de que o maior divisor comum entre esses três números é. Quando eu trago MMC, que é mínimo múltiplo comum, eu estou relacionado ao menor número, Quando eu trouxer MDC, que vai ser máximo divisor comum, eu vou relacionar o maior divisor comum daquele divisor. No caso, ele quer saber quais são os divisores 20, 25 e 40, os divisores de cada um, e depois ele quer que responda qual vai ser o maior divisor comum. O maior divisor comum deles vai ser 5. Quando eu fizer meus divisores de cada um, eu vou olhar qual é o número que vai se repetir e eu vejo qual é o maior divisor comum. Pronto. Fechando a parte de divisores, nós vamos entrar na parte dos números primos. Primeiro, como foi que os números primos surgiu? Ele surgiu pelo homem Eratóstenes, que é grego, que viveu de 276 a.C. a 195 a.C.
Foi um matemático e astrônomo que trouxe várias contribuições à geometria. No entanto, suas obras sobre médias e geometria se perderam com o tempo, embora tenham influenciado as obras de outros matemáticos, como Heron e Ptolomeu. Aí, os números primos, a ação metodológica para o planejamento do professor. Aqui foi utilizando o crivo de Eratóstenes, que será a proposta de uma atividade para determinar os números primos de 2 a 100. Ou seja, vai ser o seguinte: vai entregar uma cópia do quadro enumerado a seguir aos alunos, ressaltando que a enumeração agora é de 2 a 100. Ou seja, não será escrito o número 1 na cartela. Em seguida, orienta-se pintar os múltiplos de 2 sem pintar o número 2. Depois, peça que repita os números, o mesmo processo para os múltiplos de 3 que ainda não foram marcados, também sem pintar o número 3. Neste momento, o quadro de cada aluno deverá estar pintado como na figura a seguir. Pronto. Pintando os múltiplos de 2 e de 3, pinta agora os múltiplos de 5 e 7, sem pintar esses dois números. O quadro eles deverá ficar igual ao da figura a seguir. Pronto, pintando os múltiplos de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O último que eu vou pintar seriam os múltiplos de 11. Como 112 é igual a 121, ou seja, é maior que 100, não existem multiplicações de 11 nos números maiores que 11, que resulta em algum número presente no quadro. Dessa forma, o crivo de Eratóstenes está completo, e os números que não foram pintados são os números primos, entre 1 e 100. Se considerar conveniente, perguntar aos alunos qual seria o próximo primo após 100. Depois de pintar todos os números, os que ficou em branco, que não foram pintados, eles são os números primos. Pronto, um número primo. Um número primo, quando possui apenas dois divisores distintos, ou seja, ele mesmo e o número 1. Já os números compostos, um número é composto quando possui mais de dois divisores distintos, ou seja, é quando um número ele é divisível por vários outros números. Já o número composto ele só vai ser divisível por um e pelo próprio número. O número 1, no caso do quadro, o número 1 ele não foi pintado porque ele não é primo e nem composto. E o número 0 também, ele não é primo e nem composto. Pronto. A decomposição de um número em fatores primos. Todo número natural composto pode ser decomposto num produto de dois ou mais fatores primos. A decomposição é o mesmo que fatoração. Ou seja, é fatorar um número, ou seja, é dividir 60, dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 1, por 2, e fazer todo aquele processo de divisão. 60 dividido por 2, 30. 30 dividido por 2, 15. Aí 15 dá para dividir para 3, que dá 5. E 5 só dá para dividir pelo próprio número, que é 5. Aí 5 dividido para 5, 1. E a parte de decomposição ou fatoração, a gente pode escrever, multiplicar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que quando eu multiplicar todos dá 60. Ou então colocar, outro exemplo é a fatoração de 125 pelo método. Aí dá
125 dá por 5, que dá 25. Dividido por 5, que dá 5. E 5 dividido para 5, que dá 1. Eu posso representar 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125, ou elevar esse número à potência. Colocar 5 elevado à terceira, que dá 125. Aí aqui a árvore de fatores, que é a mesma coisa, que é decompor, fatorar os 60. Pronto, e é isso.